CBN Total, o seu programa de notícia e variedades. Apresentação, Aldo Vilela. Milton Blotter, coordenador do Instituto Pelópita Silveira, Evandro Avelar, secretário de Serviços Urbanos de Jaboatão, e o vereador Gilberto Alves, que preside a Comissão de Mobilidade da Câmara do Recife. A gente, na sequência, a Semana de Mobilidade e debatendo esse tema aqui na CBN. Senhores, boa tarde, obrigado pela presença. Eu é que estou com uma voz de Pato Donald. Mas olha, quando a gente fala, até agora, antes de entrarmos lá, a gente está discutindo isso, mobilidade. Todo mundo fala mobilidade. Mas aí, Blotter dizer que a coisa não é bem assim. Mobilidade é uma coisa, transporte é outra. Boa tarde, Blotter. Eu queria que você começasse provocando isso aí para os amigos começarem a debater. Boa tarde, Aldo. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. Historicamente, a gente tem todas as nossas legislações, né? É bom esse momento que a gente está discutindo isso com a comissão da Câmara, né? Historicamente, todas as legislações trazem dois temas que se aproximam, fazem parte do objeto da mobilidade, que é transporte e circulação. Invariavelmente, o resultado disso tem sido circulação para viabilizar o transporte individual e transporte de má qualidade para a população pobre. A gente nunca teve transporte de qualidade para beneficiar toda a cidade, alguma coisa que pautasse o crescimento da cidade em função de deslocamentos mais fáceis, mais ágeis. Isso é histórico, né? Isso é histórico, mas vinculado ao modelo de desenvolvimento que a gente teve, que é um modelo de planejamento rodoviário para beneficiar o automóvel. Hoje a gente sofre das consequências disso e retoma o tema mobilidade, né, que requer, trata do deslocamento das pessoas e dos bens. As pessoas se deslocam de várias formas, né? Se deslocam a pé, de bicicleta, de elevador, né, de plano inclinado se morar em morro, né, quer dizer, deverá, né, porque ainda não temos esses equipamentos aqui, mas que a gente incluiu no plano de mobilidade, né, não só de ônibus. Ônibus aqui no Recife é a nossa principal, no principal modo de transporte de passageiros. O principal, né? Dor de cabeça também. Não, exatamente o que está se tratando hoje são os sistemas mais modernos de ônibus de alta performance, né, que chama o BRT, o TRO, né, que transportam com a capacidade como de metrô, né, com muito conforto, né, e com muita eficiência, né, chega no horário, bilhetagem fora, embarque e desembarque a nível, é tudo muito rápido, né. Esse é o futuro, né? Não, aqui, né? Aqui. É um futuro mais próximo no Recife, porque o governo do estado já deu ordem de serviço para o corredor leste-oeste, né? Então a gente já vai ter isso. Uma parte do corredor norte-sul, pelo menos a parte norte até o centro do Recife já vai ser feito. E no Parque Mobilidade está o corredor da Avenida Norte, o restante do corredor norte-sul, a BR-101, corredores de BRT de alta performance, né? Então tudo isso está sendo trabalhado para que a gente conclua o projeto de 26 anos, que é o Sistema Estrutural Integrado, né? É verdade. Avelar conhece bem, né? Secretário, me diga uma coisa, quando a gente fala em problema de trânsito, Recife vem logo à tona, mas você tem Recife dentro de Jaboatão, Jaboatão dentro do Recife, Olinda dentro do Recife, e essa mistura. Esse problema que a gente sofre aqui, a cidade de Jaboatão também padece e não tem tanto destaque, mas tem muito carro e pouca rua. Boa tarde, Aldo. Boa tarde, boa tarde, Gilberto. Veja, essa é uma questão que padece Jaboatão, padece o Recife, padece toda a região metropolitana e eu diria padece o Brasil, né? Não existe no Brasil, né, uma política nacional, né, de transporte de massa. Cada cidade construiu, né, ao seu modo, com as suas prioridades, alternativas, soluções, mas que elas não foram, vamos dizer assim, incentivadas, não foram financiadas, né, numa ação articulada pelo governo, pelos governos federais, pelos governos da União. E você tem bons exemplos, assim, por exemplo, Curitiba, uma cidade que investiu nesse assunto, saiu na frente, construiu bons corredores inteligentes, informatizados, isso há muito tempo atrás. Mas é uma situação
bastante própria, localizada, que não se verificou na maioria das capitais brasileiras. São Paulo é uma cidade complexa, com toda a capacidade dela de investimento, de financiamento, de recurso próprio, não conseguiu viabilizar um sistema, né, de massa, né, construiu metrô, tentou criar corredores, canaletas exclusivas, mas não é um sistema bem articulado. O Rio de Janeiro é uma cidade também poderosa, né, mas também com... Ou seja, todas têm dificuldades nisso, porque não existiu, como, por exemplo, uma política nacional de saúde. Bem ou mal, tem o SUS, o Sistema Único de Saúde, que, né, financia, dirige, orienta, né, e os municípios, os estados, eles conseguem ir na esteira de uma política nacional. O transporte, ele sempre foi relegado a segundo plano. Na nossa região, né, nós tivemos a sorte de, no início, aí, na década de 70, se eu não me engano, né, se montou uma estrutura, né, eficiente do ponto de vista técnico, que era uma empresa metropolitana de transporte. Essa empresa deu sinais e orientação sobre uma política de transporte metropolitana que foi bem sucedida, mas ela não obteve a complementação ou não avançou para que os problemas todos fossem resolvidos. Então, ela orientou isso em cima de um sistema estrutural integrado, foi citado aqui, não foi nem concluído ainda. Esse sistema está montado numa rede de metrô, né, numa linha de metrô, em linhas do metrô, que não tinha, vamos dizer assim, o destino próprio, porque o metrô do Recife tem uma característica muito própria, ele não tem, né, carga ou passageiros lindeiros. Ele foi montado na rede, em cima da rede do sistema de carga. De trem. Então, de trem. Então, onde circulava a carga, não circulava o passageiro. Então, a linha do metrô aqui foi estruturada assim. Então, o sistema estruturado, né, metropolitano, né, foi montado numa rede de metrô e com o apoio de linhas alimentadoras por onde. Então, isso tudo tem situações técnicas que inviabilizam e dificultam essa mobilidade. Aí eu venho para o Jaboatão, que você me perguntou. O Jaboatão, eu diria que tem uma situação das mais caóticas que a gente puder imaginar na região metropolitana. É um município que ficou durante muitos anos, falávamos aqui anteriormente, de quando começar o programa, ficou terra de ninguém, sem autonomia, sem liderança, sem posição firme em relação aos problemas e às dificuldades e sem posição em relação à integração metropolitana. Eu me lembro que quando a gente tomou a iniciativa aqui há pouco tempo atrás de remover, por exemplo, o transporte clandestino da região metropolitana, o único município que não aderiu a essa ação foi Jaboatão. Jaboatão se excluiu daquela ação de remoção do transporte clandestino. Recife, né, apoiou, Olinda apoiou, Paulista apoiou, todos apoiaram e Jaboatão ficou fora. Então, Jaboatão, né, ficou numa situação crítica em relação a esse assunto. Uma rede interna de transporte municipal absolutamente degradada, né, está sendo reestruturada agora, não era sequer cadastrada, então isso está sendo tratado nesse momento. Nós fizemos uma ação... Qualquer um botava carro aí. Qualquer um botava carro. Quando nós assumimos lá, o atual prefeito Elias assumiu, nós tínhamos mais de 500 veículos clandestinos ainda circulando dentro dos regulamentados, vamos chamar assim, placas clonadas, duplicidade, etc, etc, etc. Você para falar numa questão, né? Nenhuma lógica, desintegração completa, a rede metropolitana, né? Elas não se comunicavam, então isso tudo gerava uma desordem muito grande. Então, nós tomamos algumas medidas em relação a isso. E estamos, assim, num momento próspero e num momento bastante oportuno de reestruturar, ou de estruturar, não digo nem reestruturar, mas de estruturar um sistema. Né? Pegou do zero, tem essa vantagem, de estruturar um sistema. Nós estamos tratando de uma rede municipal, estamos nos integrando ao consórcio metropolitano, criando uma rede integrada metropolitana com a rede municipal, tendo o momento assim próspero da inauguração ou da construção dos terminais da linha sul do metrô, né, estão sendo construídos nesse momento. Prazeres está sendo construído pelo governo do estado, Cajueiro está sendo construído pelo governo do estado, e a ligação com o cabo, com o SUAP, e a ligação que nós estamos querendo intensificar, a ligação com Jaboatão Centro na antiga linha ferroviária. Então, Jaboatão tem, embora uma situação bastante precária, passa a ter uma perspectiva, eu diria, muito boa, melhor do que, inclusive, talvez até a própria cidade do Recife, né, de ter um sistema de transporte melhor estruturado.
né, linhas do metrô. As 3 linhas do metrô passam em Jaboatão. Você tem a linha que vai agora para Japapucaba, a linha que vai para o TIP e a linha que vai para Jaboatão Centro. As 3 linhas principais, as 3 linhas do metrô estão dentro de Jaboatão, servem diretamente a Jaboatão. Então, linha de metrô... Como redistribuir, né? Exatamente. Com transporte complementar. Linha de metrô, estações em fase de construção, e estruturação de uma rede, né, de ônibus por ônibus integrada à rede municipal, eu acho que vai dar uma condição muito boa a Jaboatão do ponto de vista da questão do transporte metropolitano, que hoje impacta fortemente. Mas eu diria a você que a situação ainda em Jaboatão, sobre esse aspecto, é muito precária, porque isso tudo está em fase de construção e a maturação se dá pelo menos no médio prazo. Vereador Gilberto, a preocupação de vocês lá na Câmara, agora, com mobilidade, eu sempre fui, mas esse é o tema que termina ficando mais em alta agora. Boa tarde. Boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos os ouvintes do programa CBN Total. Boa tarde, Evandro Avelar, um amigo de longas datas. Milton Bota, professor Milton Bota, um grande entendido da questão da mobilidade. Veja bem, a gente tem, a partir da instituição da Comissão de Mobilidade, e é uma comissão, diga-se passagem, transitória, a gente tem um prazo para apreciar um projeto de lei que foi encaminhado pelo Executivo, o projeto de lei número 12/2011, que trata exatamente da mobilidade